Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Sebastião, eu tenho 58 anos de idade e moro no Paraná. O que eu tenho para relatar para vocês aqui do canal é que eu era um incrédulo de tudo que me contavam. Mas quando eu vi aquela coisa em meu quintal, eu descobri do pior jeito possível que aquela coisa existia. Para ser mais exato, isso aconteceu por volta de 1999 para 2000, quase na virada do século. Se eu não me engano, já era bem perto das festividades natalinas. Eu sempre vivi na roça. Eu vendia galinhas e ovos para me manter e também plantava para complementar minha renda, já que tenho 4 filhos. Perto do meu sítio morava um senhor que eu chamarei de Luiz, para não expor a sua imagem. Na época, o homem chegou a ir na rádio local para relatar o que estava acontecendo com seus animais. Todos achavam que ele estava ficando louco, inclusive eu. Porém, paguei com a língua por ter duvidado de sua história. Tudo começou logo depois do dia de finados. Em uma manhã, como sempre fazia, Luiz chegou até a minha casa para tomar café. Porém, naquela manhã, ele me pediu um favor, que era para eu ir com a minha caminhonete até o seu sítio. Sem entender nada e achando que era para pegar alguma coisa e vender na cidade, eu nem questionei o pedido do homem. Mas no meio da viagem, ele começou a falar coisas estranhas que estavam acontecendo em seu sítio. Falou dos animais mortos e disse que aquilo não parava. No entanto, como morávamos em um local com muita mata, por ali tinha muitos animais silvestres e esses, por sua vez, deveriam ser os responsáveis pela matança. Mas quando eu cheguei ao sítio do Luiz, a história mudou por completo. Ao chegar no local, eu vi cabras, galinhas e até uma novilha morta, todos dilacerados. O estranho era que nenhum deles tinha ataque na garganta. Normalmente, os predadores da região, quando pegam um animal, procuram primeiro a garganta para abater mais rapidamente a presa. Mas os bichos do Luiz estavam com a barriga aberta e partidos ao meio. Algo terrível, como se um animal enfurecido tivesse feito aquilo. Já achando estranho ver todos aqueles animais, eu fui perguntar o que estava atacando os seus bichos, e se seria um puma ou até mesmo alguma onça pintada da região. Então, bem sério, o Luiz me olhou e disse o seguinte: "Ô, compadre, antes fosse um predador desses aí que a gente tem pela região", disse o Sebastião bem sério. "Pois infelizmente a coisa que está matando os meus animais é na verdade um lobisomem. Eu não contei antes porque eu achava que era uma onça, mas há 2 dias eu vi uma coisa em pé ali no meu terreno e ela estava comendo as minhas galinhas. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu também não acreditava nisso. Mas é verdade, é um lobisomem. Aquele demônio está acabando com os meus animais." Eu olhei para o Luiz e ele estava bem sério. Em nenhum momento demonstrou a sua brincadeira. Além do mais, um senhor daquela idade não iria fazer tal coisa. Ele podia ter os seus defeitos em questão de beber muito, mas era bastante trabalhador e sincero. Após ouvir aquilo, não fiz mais perguntas. Só fui juntando os animais ou o que restava deles e coloquei na minha caminhonete para jogar fora. Após terminar o serviço, eu fui para minha casa com a história do Luiz em minha cabeça, imaginando se de fato foi um lobisomem que ele havia visto. Acreditei nas palavras dele, mas pensei que o bicho que atacou os seus animais não seria um lobisomem, e sim uma outra coisa. Pois bem, os dias foram se passando e o Luiz me contou que nunca mais viu o tal lobisomem, e continuou assim até perto das festividades natalinas.
onde eu mesmo vi aquele bicho no meu quintal. A minha casa, apesar de ser no meio do nada, tinha um cercado que contornava ao redor dela, onde só tinha uma entrada, que era a mesma da saída. Deveria ter quase 2 metros de altura com arame farpado. Como a gente estava querendo um carneiro para comer no Natal, achamos melhor bater o bicho antes da festividade, já que a família toda se reuniria. Eu queria agilizar logo o trabalho, então eu e o meu filho, que na época tinha 13 anos de idade, abatemos o carneiro e logo fizemos um churrasco para a gente mesmo de casa. Quanto ao couro e as vísceras, que não comemos, jogamos então do lado de fora do cercado, bem aos fundos do meu quintal, para que assim os animais da mata pudessem comer os restos. Só que eu não sabia, mas quem me visitaria naquela noite seria o lobisomem. Fizemos um churrasco e comemos. Logo em seguida fomos dormir. Porém, no meio da noite, eu acordei com uma azia que parecia que eu iria cuspir fogo. Eu me levantei da cama e fui tomar um pouco d'água para ver se melhorava. Mas no trajeto para ir até a cozinha, eu comecei a ouvir um barulho estranho, que era como se fosse uma respiração ofegante, só que bem alta e rouca. Parecia que tinha um leão ali no meu quintal. Lentamente eu fui me aproximando da porta e peguei um porrete para minha segurança. Olhei pela fechadura, mas eu não vi nada. Sem contar que nesse momento, aquela respiração ofegante já havia saído dali. Eu já não via mais nada. Então, mais calmo e pensando em ser um cachorro comendo os restos do carneiro, eu acendi a luz do quintal e abri rapidamente a porta. Quando eu olhei em volta do quintal, aos fundos, lá do outro lado do cercado, estava um bicho peludo de pé e olhando diretamente para mim. Aquilo tinha quase a altura do meu cercado. Com certeza era muito maior do que eu. Sem reação, eu fiquei olhando fixamente na direção daquilo, até ele se abaixar e ir para algum lugar que eu não sei onde. Na mesma hora, quase que num reflexo, eu apaguei a luz e fiquei parado pensando naquela coisa que eu tinha acabado de ver, e sem acreditar que aquilo ali era um lobisomem. Porém, o mais estranho nem foi isso, pois pouco tempo depois, novamente ouvi aquele mesmo som de algo ofegante ao pé da minha porta. Eu fiquei sem reação ao senti-lo tão perto e uma sensação de medo e angústia havia tomado conta de mim. A minha vontade era correr dali, porém eu não conseguia, pois eu sentia um peso danado nas minhas pernas. Então o que me restava era ficar parado e escutar aquela besta rodeando a minha casa, até que enfim ele foi embora para algum lugar. Só um detalhe, eu não escutei quando ele entrou e nem quando ele saiu do meu cercado. O bicho, além de rápido, era medonho e não fazia barulhos, a não ser pela sua respiração ofegante. E com certeza, aquela coisa vivia perto da minha casa. No fundo, eu sabia que alguma noite qualquer ele voltaria. Na época, apesar do medo, não contei nada para minha família, pois causaria pânico tanto nos meus filhos como na minha esposa. Porém, o Luiz e eu ficamos vigiando o bicho por várias noites e não o vimos mais por aquela região. Só há pouco tempo atrás que falei sobre esses assuntos para minha família. Quando eu falava que eu ia caçar, na verdade era para esperar o lobisomem e ver se pegava ele de surpresa, mas o bicho nunca mais apareceu. Hoje em dia, infelizmente, o senhor Luiz é falecido e, além de mim, só ele também viu aquela criatura. O que resta a vocês é acreditar ou não nessas palavras que eu estou relatando. Eu vi um lobisomem aquela noite e não quero nunca mais ver um outro desse na minha vida. Boa noite a todos.
Eu tenho 20 anos de idade e moro em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Estou contando essa história para encorajar as pessoas que sofrem com acontecimentos estranhos e perturbadores, pois eu estive lá e venci. Antes de começar, deixe-me esclarecer uma coisa. Eu não acredito em fantasmas da maneira tradicional. Realmente eu não acredito que almas perdidas e confusas vagam pela face da terra. No entanto, eu acredito que às vezes certas coisas acontecem para desafiar a explicação. Mais do que isso, eu acredito que situações assustadoras podem ser influenciadas por forças malignas que tentam nos confundir e assustar, o que não é uma ideia confortante. Eu preferia que fosse algo simples, como a querida titia voltando para dar seu último beijo de boa noite. Agora que eu deixei isso bem claro, eu vou começar a minha história. Eu não posso dizer que tudo começou quando nos mudamos para casa. Ao longo de toda a minha vida, tive aquela sensação estranha. Para a maioria das pessoas, é apenas um arrepio na nuca ou um formigamento nos braços, mas para mim é um sentimento de pavor que começa no fundo do estômago e vai subindo pela espinha, fazendo todos os pelos do meu braço e da minha nuca se arrepiarem. Normalmente, essas sensações duram apenas alguns segundos, ou às vezes alguns minutos. Entretanto, em algumas ocasiões, não param, só ficam mais fortes, me empurrando para a beira do pânico, e eu tenho que deixar o local imediatamente. Às vezes me sinto fraca e desorientada, com meu coração acelerado, e geralmente fico nauseada. Às vezes eu sinto isso em algum lugar assim que talvez eu imaginaria que pudesse acontecer, como uma casa tenebrosa ou quando uma lâmpada queima, deixando você em total escuridão. Muitas das vezes acontece em lugares onde eu não esperaria que fosse acontecer, como por exemplo no mercado ou então em uma padaria. Eu adoro passear na mata, mas há lugares que simplesmente eu não consigo ir. Às vezes também tenho a impressão de que uma certa pessoa, ela é perigosa. Eu aprendi a dar atenção a esses sentimentos, porque quando eu não faço, coisas ruins acontecem. Tudo começou a tomar grandes proporções quando nos mudamos para a nossa casa. Era uma casa velha, tão antiga que ninguém realmente sabe quantos anos ela tem. Foi a segunda casa a ser construída na nossa rua, e nós éramos os moradores do centro da cidade. A casa do meu vizinho foi a terceira a ser construída, e ela tem quase 250 anos. Quando a minha casa foi construída, era uma pequena casa de fazenda. Atualmente está consideravelmente maior, mas ainda é possível notar o desenho original dela. Nós nos mudamos quando eu tinha apenas 15 anos de idade. Eu tive aquela sensação assim que paramos o carro na entrada da casa para vê-la antes de comprar. Eu não queria entrar, mas a minha mãe me obrigou. Era uma casa de 2 andares, mas quando entramos, não conseguimos achar a escada. O corretor finalmente nos mostrou onde ela estava. Ela estava atrás de uma porta, porém, só vimos o segundo andar da casa depois que compramos. A porta da escada tinha sido fechada com 2 cadeados. Ninguém tinha chave, então tivemos que esperar um tempo até conseguirmos abrir os cadeados. A casa tem 3 cômodos grandes e espaçosos que são separados. Nós os utilizamos como depósitos. Um fica na parte de trás da nossa casa. O outro fica dentro do closet da minha irmã, que na verdade é quase um quartinho com prateleiras e que fica no andar de cima. Já o terceiro
A entrada fica no meu closet, que também é bem grandinho, assim como o outro que também fica no mesmo andar. Eu posso entrar no forro da parte de trás da casa sem problema nenhum. O forro no quarto que era o da minha irmã, eu só ficava o suficiente para guardar algo lá em cima e depois eu fechava correndo. Porém, o forro que tinha no meu quarto, o máximo que eu conseguia fazer era colocar minha cabeça lá e dar uma olhada. Eu não conseguia fazer mais do que isso. Uma vez, eu tentei entrar lá, mas assim que eu firmei a mão na borda da entrada, eu comecei a ficar tonto e tive que descer a escada rapidamente para não cair e talvez até me machucar. O meu pai é o único que chegou a entrar naquele forro. Foi a única vez em 5 anos que moramos aqui que alguém conseguiu entrar lá dentro. Depois disso, ele nunca mais foi aberto. O que me incomoda no segundo andar da casa é que sinto como se tivesse alguém me observando, tendo gente lá em cima ou não. Eu não sou a única a sentir isso. Teve uma vez que uma das minhas melhores amigas passou a noite lá comigo. Eu disse uma vez porque ela só ficou uma vez mesmo. Ela reclamou que não conseguia dormir porque estava sentindo algo meio estranho que a deixou um pouco assustada. Ela disse também que era uma boneca de porcelana que eu tinha em uma das prateleiras. Ela falou que parecia que a boneca estava a observando. Eu cheguei a guardar a boneca, mas ela ainda não conseguia dormir. Então, acabamos indo dormir no chão da sala, no andar de baixo. Ela nunca mais foi dormir lá em casa. Para falar a verdade, ela nunca mais subiu para o segundo andar da casa depois disso. As coisas realmente estranhas só começaram a acontecer depois de 1 ano que a gente já estava morando lá. É como se o que quer que fosse que estivesse na casa estivesse esperando o momento certo para se apresentar para a gente. Quando as coisas começaram a acontecer, aconteceram bem depressa. Por exemplo, a porta do meu closet tinha uma tranca e eu sempre a deixava trancada. Eu raramente abria aquela porta. Até mesmo abrir aquela porta me deixava muito assustada. Eu voltava da escola e achava a porta aberta. Eu acordava pela manhã, eu encontrava a porta aberta. Mesmo eu trancando aquela porta, quando eu voltava, ela se encontrava aberta. Era como se tivesse algo querendo me provar, querendo me avisar da sua presença, mas sem se mostrar para mim. No começo, eu achava que era a minha irmã mais nova que adorava pegar as minhas roupas. Porém, ela sempre me negou. E com o tempo, eu comecei a perceber que às vezes a porta do meu closet se abria quando a minha irmã não se encontrava em casa. Sem contar que as luzes do meu quarto sempre se apagavam sozinhas, como se houvesse algo que sabia que eu odiava subir a escada no escuro. Sentíamos cheiros de gás na cozinha ou algo pegando fogo pela casa, mas nunca encontramos nada. Chegamos a chamar por várias vezes profissionais para verificar se havia algum vazamento de gás, mas nunca acharam nada de errado com as instalações. Uma das coisas mais assombrosas era a porta da escada. Toda a volta da maçaneta da fechadura do lado de dentro estava arranhada e até mesmo um pouco rachada, como se alguma coisa tivesse sido trancada e a mesma estivesse querendo sair. Lembro-me de quando a minha irmã mais nova me trancou acidentalmente lá em cima e saiu de casa, pois eu tive que sair pela janela e descer pelo cabo da antena que passava por fora da casa para eu conseguir sair de lá. As marcas que eu fiz na porta tentando abri-la ficaram bem em cima das outras que já estavam lá quando nós nos mudamos para casa. Eram bem parecidas. Aquela porta também abre e fecha sozinha. Já o meu pai sempre falava que a pressão do ar e a falta de temperatura faziam aquilo, mas para mim essa explicação não parecia razoável.
Ela fazia isso todas as noites, não importando com a temperatura ou a condição do tempo. Eu saí de casa por uns 2 anos e voltei há uns 4 meses atrás. Durante esse tempo que eu fiquei fora, aquela porta não se mexeu sozinha, não importa o clima que tinha feito. Ela só se mexe quando alguém a empurra. Às vezes eu ficava sozinha em casa e ouvia essas horríveis batidas. Elas faziam a casa toda tremer, ao ponto de às vezes caírem umas lascas de tinta do teto e as coisas caírem da prateleira. Parecia como se alguma parede tivesse caído ou até mesmo o quarto inteiro tivesse desabado. Os vizinhos nunca ouviram ou sentiram nada fora do comum. Eu já estava começando a achar que eu era a louca, pois nada disso parecia estar afetando mais ninguém, somente a mim. Até que finalmente um dia, o meu pai e eu estávamos em casa, e aconteceu uma dessas batidas, e finalmente ele concordou que poderia ter algo de errado com a casa. Lembrando agora, o meu pai praticamente nunca subia para o segundo andar. Eu não sei se ele era preguiçoso ou se ir lá em cima o deixava bem incomodado. Foi então que eu comecei a inventar motivos para não ter que dormir lá em cima. No começo foi fácil, mas depois de um tempo, a minha mãe começou a brigar comigo quando eu não queria dormir no meu quarto. Depois que ela começou a brigar comigo, eu subia e esperava ela dormir, e logo em seguida eu descia para o andar de baixo e dormia até de manhã. Eu ia para o meu quarto antes dela acordar. Infelizmente ela acabou descobrindo meu plano secreto depois de um tempo, e finalmente eu decidi abrir o jogo e contar tudo para ela, mas ela me mandou para uma psicóloga. A psicóloga me falou que eu tinha uma imaginação ativa, e uma imaginação ativa não explica o terror absoluto que eu sentia só de pensar em ficar sozinha no meu quarto. Depois disso, as coisas pioraram muito. A essa altura, eu já tinha 18 anos e os meus pais haviam se divorciado. No dia em que eu completei 18 anos, eu me neguei a ir à psicóloga novamente. Ela era até legal, mas não estava me ajudando em nada. E a gota final foi um pouco depois. Eu tinha colocado algumas luzes de Natal no meu quarto para tentar manter alguma iluminação, pois não era só o meu medo, mas a escada era escura e perigosa também. Eu me machuquei nela por várias vezes subindo e descendo, mas não funcionou, pois aquelas lâmpadas misteriosamente se desplugaram da tomada. Em uma noite, enquanto eu estava deitada na minha cama, aquelas luzes se apagaram. Ainda entrava um pouco de luz da rua, mas dava para ver muito pouca coisa. Eu fiquei lá paralisado esperando que algo acontecesse. Eu estava com muito medo, até de me mexer. Eu tenho uma linda indiazinha de porcelana. Estava olhando para ela, quando a cabeça dela começou a virar para minha direção. Na hora eu pulei da cama e saí correndo para um andar de baixo, chorando de pavor. Depois disso, guardei todas as minhas bonecas em uma caixa e coloquei-a no forro da parte de trás da casa. As coisas começaram a piorar. Eu cheguei ao ponto de começar a acordar durante a madrugada com a minha cama chacoalhando levemente. Teve uma vez também que alguma coisa chegou a agarrar no meu ombro. Sem contar que uma certa noite eu estava subindo a escada com as luzes apagadas, como que eu fazia de costume, quando algo aterrorizador aconteceu. Havia uma janela no topo da escada. Enquanto eu subia, notei uma sombra na forma de uma pessoa em frente à janela, que estava bloqueando o caminho para o interruptor de luz. Na hora eu não dei muita bola, pois eu já tinha me acostumado com as sombras da escada. Eu falei com licença e passei por ela. Sentei-me na minha cama. Foi então que eu me dei conta que eu era a única pessoa em casa, pois todos os outros tinham ido visitar os meus tios. Eu olhei para lá rapidamente e a sombra ainda estava no mesmo lugar.
A sombra era tão negra que se destacava na escuridão. A primeira coisa que eu pensei não foi um fantasma. Estava mais para o assassino do machado. Eu me virei e acendi o abajur, e quando olhei novamente para lá, ele havia sumido. Então senti novamente um cheiro de gás muito forte. Eu corri pelas escadas em pânico, quase caindo pelos degraus. E assim que eu tirei o pé da escada, um grande estrondo ecoou dentro da casa e a porta bateu sozinha por detrás de mim assim que eu passei por ela. Naquela noite eu dormi dentro do carro. Eu não quis voltar para minha casa. Uma semana depois, mudei-me para a casa do meu pai, pois eu não queria voltar lá para cima novamente. E um ano depois, o meu pai me trocou por uma moça alcoólatra de 23 anos. O que me restou então foi me mudar para a casa dos meus avós. Há 4 meses comecei a sentir que eu estava atrapalhando um pouco a vida deles. Então eu acabei voltando para a minha antiga casa, que agora pertence ao meu pai após o divórcio da minha mãe. Tem todo o segundo andar só para mim, como se fosse o meu primeiro apartamento. Coisas estranhas ainda acontecem pela casa, mas não como antes. Acho que o que quer que fosse agora tem medo de mim, pois os meus dias de fugir pelas escadas chorando acabaram. Sempre que essa coisa resolve aparecer, eu a enfrento de frente, e todas as vezes ela acaba recuando. Espero que o meu relato possa ajudar alguém. Boa noite e obrigado por ouvirem a minha história.